a situação da avaliação psicológica, né? Então, a avaliação psicológica como ciência, mesmo, bonitinha, fechada, é um negócio que é recente. A gente sabe disso. A avaliação psicológica, assim, de qualquer jeito, sem instrumentação, sem psicometria, ela já é realizada há um bom tempo, né? A gente fala de Cattell. Meu Deus, tem alguma coisa que caiu dentro do meu olho. A gente fala de Cattell, a gente fala dos estudos que foram realizados com pessoas que tinham algum tipo de transtorno e etc. Mas a instrumentação e a legislação da avaliação psicológica é muito recente, né? Por exemplo, no Brasil, só foi regulamentada em 1962, muito perto. E quando eu falo de regulamentação, não estou falando de criação de SATEPS, não. O SATEPS foi criado em 2003, gente, é muito recente. Então, a avaliação psicológica é regulamentada no Brasil em 1962. Aí vocês pensam, o que estava acontecendo em 62 no Brasil? Né? Ditadura. Então, a gente percebe que tem, me corrijam se eu estiver errada com datas, tá? Mas a gente percebe que tem uma relação, sim, da instrumentação do psicólogo a questões que são ditadura e etc. Porque a gente sabe que a avaliação psicológica, ela ainda é, assim como foi no passado, ela ainda é muito utilizada para viabilizar estereótipos e preconceitos. É por isso que muita gente tem muito preconceito com relação à avaliação psicológica em si, né? Bom, em 1962, através da Lei 4.119 no Brasil, né, foi regulamentado não só a avaliação psicológica, mas também a regulamentação da profissão do psicólogo também foi regulamentada aí, neste período, ok? E também é nesse período, mulher, foi... Mas, enfim, são períodos muito próximos aí. Mas, enfim, nesse período onde foi regulamentado a profissão, também foi circunscrito não, foi legislado, foi afirmado que a avaliação psicológica era de uso privativo do psicólogo. Instrumentação, e eu vou repetir para vocês a mesma coisa que eu falei na aula de avaliação 1 dessa semana. O peso que existe em fazer a avaliação psicológica, pensem que somos os únicos que fazemos. A avaliação psicológica é a única do psicólogo. O uso de instrumentos psicológicos, ok. O Tribunal Federal liberou agora a visualização dos manuais, de alguns manuais, né, e tal, por outros profissionais, mas o uso e interpretação desses manuais de avaliação psicológica são de exclusividade do psicólogo. Ok, beleza. Sabendo disso, percebam a responsabilidade que tem nas nossas mãos de realizarmos procedimentos que são adequados, que são muito bem estruturados, que são muito bem pensados, tá, gente? E aí a gente volta naquela discussãozinha que a gente teve semestre passado, de psicólogo que dá diagnóstico na primeira sessão, de psicólogo que... e eu tava até falando para outra turma o seguinte, pensem que nem precisa ser um diagnóstico. Às vezes, uma palavrinha mal cuidada que você fala pro paciente, né? O paciente tá lá na sua clínica e tal, aí você chega e fala assim pra ele, parece que você tem borderline. Menino, não precisa de mais nada, nem precisa de diagnóstico. Só de você ter falado isso, esse paciente provavelmente chegar em casa, ele vai dar um Google, ele vai pesquisar todos os sintomas de borderline, ele vai incrivelmente se identificar com todos esses sintomas, né? E provavelmente ele vai espalhar para todo mundo que a psicóloga falou que ele tem borderline. Vocês percebem? E essa situação, vocês conseguem visualizar isso, gente? Porque eu já vi gente que foi exatamente dessa forma. Então percebam o peso que tanto as palavras que a gente fala a respeito de diagnóstico, né, quanto a estrutura das coisas que nós trabalhamos, como que nós damos essa devolutiva, como que a gente configura isso, como a responsabilidade de realizar isso é enorme.
É por isso, gente, que a gente estuda tanto, tanto, e fala de validade, e fala de precisão, e fala de metodologia, e fala das coisas tudo, sabe? O quanto que a gente repete isso, pra quê? Porque técnica, a gente critica tanto a técnica, mas ela é fundamental para que a gente possa fazer um trabalho de qualidade, além da ética, é claro, mas a técnica também é fundamental. Bom, com base nisso, né, nessas questões, a gente sabe que existe um preconceito muito grande contra a avaliação psicológica ainda, contra os testes psicológicos, porque a maioria das pessoas que tem preconceito fala que, mas é porque a avaliação psicológica, os testes só servem para estigmatizar as pessoas. Porque os testes só servem para botar as pessoas dentro de caixas e etc. Não é bem isso. É claro que existem profissionais que utilizam para estigmatizar, para estereotipar, sim. Porém, nós temos que perceber que a avaliação psicológica, ela nos serve para embasar nossas intervenções, para embasar a nossa atuação. Gente, quando a gente vai tentar convencer... vou dar um exemplo claro. Hoje de manhã eu estava dando uma palestra lá no SESI para o pessoal da gerência e eu fui mostrar alguns dados com relação à saúde mental no mundo. E vocês sabiam que em 2019, 700 milhões de pessoas cometeram suicídio? Vocês tinham ideia desse dado? 700 milhões de pessoas. Gente, eu acho que são quase 3 vezes a população do Brasil. É muita gente mesmo. E entre outras estatísticas, como por exemplo, a questão dos transtornos mentais, vocês sabiam que, de acordo com a Organização Pan-Americana, o Brasil é o primeiro país no mundo em pessoas com ansiedade, diagnosticadas com ansiedade, é o país campeão de ansiedade. Quase 10% da população brasileira possui ansiedade diagnosticada. E a gente utiliza esses fatos em eventos, em outras coisas, para embasar o fortalecimento de que nós precisamos falar de saúde mental. A gente fala isso, fala. Mas e aí, de onde é que vieram esses dados? Veio do nada? Veio de pesquisa. Pesquisa baseada em quê? Em avaliação psicológica. Então, a avaliação psicológica, gente, ela não é preconceituoso a gente falar que ela serve para estigmatizar apenas, e inclusive é um meio de vocês tirarem a cientificidade dessa técnica que é tão preciosa para o psicólogo, né? Então, quando a gente fala que avaliação psicológica, teste só serve para isso, teste só serve para datar, para fechar o indivíduo numa caixinha, não. Sabe por quê? O que vai fechar o indivíduo numa caixinha vai ser a intervenção que talvez seja tomada depois disso. O que vai acontecer após isso? Porque não termina ali, não é só aquilo, né? Então, quando a gente reafirma esses estigmas, nós percebemos que existe uma grande necessidade de se reafirmar o compromisso com práticas adequadas, né? Porque se ainda existe muita gente que fala que a avaliação psicológica só serve para excluir as pessoas socialmente, isso significa que as práticas da avaliação psicológica talvez não estejam sendo realizadas da forma mais adequada possível. A situação do Brasil hoje, ela ainda é um pouco emblemática com relação à avaliação psicológica. A gente ainda está aí caminhando, né, os passos para se fazer uma avaliação psicológica mais justa, mais ética, né, mais adequada. E tem alguns fatores, né? Gente, vocês estão aí? Vocês estão ouvindo o que eu estou falando? Tá dando para entender? Estou falando muito rápido. Tá muito difícil de compreender. Tá. Oh, meu Deus, Leonardo, tá acordado, bichinho. Bom, gente, qualquer coisa vocês me falam aí, tá? Continuando. Bom, tem alguns fatores que fazem com que a avaliação psicológica no Brasil não seja, assim, a melhor do mundo. Um deles é
as pessoas ainda não sabem diferenciar a avaliação psicológica dos testes. Vamos lá, gente. Eu quero ouvir de vocês que já passaram por AP1. Qual é a diferença entre avaliação psicológica e testagem psicológica? Por favor, me deem esse orgulho no coração. Os testes são instrumentos da avaliação psicológica. Uhum. Eles estão contidos na avaliação psicológica, mas a avaliação psicológica está limitada aos testes. É muito mais que... Muito bom. Perfeito. Perfeito. Alguém mais, gente? Mas é exatamente isso. A avaliação psicológica é o processo, né? É o processo conjunto. Gente, quando vocês forem para o estágio escolar, que vocês vão programar, né? O que vocês vão fazer lá no estágio escolar? Tá, beleza. Vocês vão lá, vocês vão fazer observação, né? Vocês vão conversar. Isso é avaliação psicológica, não é? Observação, tomada de decisão, né? Aplicação da intervenção. Isso é avaliação psicológica. Então, a avaliação psicológica é o processo, né? E está dentro de uma série de etapas que a gente aprendeu e a gente vai rever novamente, claro. Né? Avaliação da demanda, entrevista inicial ou entrevista em grupo, né? Fazer a anamnese. A partir dessa anamnese, você vai avaliar as possíveis hipóteses. E aí, dentro dessas hipóteses, vocês vão direcionar o que vocês vão usar. Se vocês vão usar algum instrumento para pegar esses índices mais matemáticos, mais estatísticos, para tomar como base e realizar uma intervenção. Meu Deus, tem uma pessoa. Até o meu primo, que susto. Para realizar uma intervenção e tudo isso. É o processo inteiro. E o teste é um instrumento ali dentro, né? Não é a mesma coisa. Tanto que a gente, dentro de avaliação psicológica, a gente fala de entrevista. Vocês só vão ver entrevista mesmo em psicodiagnóstico, que também é um dos processos da avaliação psicológica. Mas, enfim, né? Então, um dos fatores pelo qual a avaliação psicológica no Brasil ainda está num ritmo assim meio lento, primeiro é que os próprios avaliadores, as próprias pessoas que estão dentro da avaliação psicológica não sabem a diferença entre avaliação psicológica e testagem psicológica. Mas vocês estão aí para modificar isso porque vocês sabem a diferença, né? Segunda coisa, a má qualidade dos instrumentos e do treinamento dos profissionais de executar esse instrumento. Então, é por isso que, às vezes, a avaliação psicológica ela não tem tanta credibilidade assim. Exemplo de que não tem tanta credibilidade assim é que, em cursinho, normalmente, o que o pessoal faz? Ele ensina você a passar na avaliação psicológica, né? Ele vai te preparar a passar na avaliação psicológica. Sendo que isso não era para acontecer, gente. Primeiro, não era para acontecer. Se vocês virem isso acontecer, denunciem. Não é para acontecer. Mas por que acontece? Né? Por que você está sendo treinado? Um bom avaliador psicológico, um bom aplicador de instrumentos, ele sabe, ele percebe quando a pessoa está treinada para responder aquilo, né? Mesmo que seja um instrumento mais fechado, mais objetivo. Mas a descredibilidade também tem a ver com os instrumentos não serem tão bacanas, assim, tão bem estruturados, né? E, enfim, essa questão de confundir a avaliação psicológica com a testagem, ela não é de hoje, ela é da história da psicologia e como que a psicologia foi formada, né? Antigamente, né, logo na formação dos primeiros instrumentos psicológicos, tinha-se a ideia de que para a psicologia realmente ser uma ciência, ela tinha que dispor de mecanismos matemáticos para ser considerada uma ciência. Ainda tem muitas vertentes, muitos teóricos, muitos psicólogos que também reproduzem isso. E isso a gente sabe que não é a realidade. Então, essa questão de só considerar a avaliação psicológica como aplicação de teste vem dessa história da psicologia, de que psicologia só vai ser ciência quando conseguir se fazer por meios matemáticos, né? Só que essa questão da matemática, né, de instrumentos e tal, ela foi colocada em xeque quando? A partir da Segunda Guerra Mundial. Os instrumentos psicológicos, a avaliação e a construção de testes, ela foi muito ampliada nesse período da Segunda Guerra. Por quê? Porque precisava se recrutar soldados, né? Então, a gente precisa recrutar soldados de forma rápida
e bacana, de forma que a gente consiga o que a gente quer. Mas e aí, deu certo? Não, porque os instrumentos eram qualquer coisa, não tinha validade nenhuma, não tinha embasamento nenhum, era qualquer instrumento, e aí não deu os resultados que eram esperados. Aí o pessoal pegou e pensou, pera, calma, não é bem assim, não é só contar, não é só trabalhar com a matemática, isso aqui tá super errado. Vamos reestruturar aqui esse processo de avaliação, vamos reestruturar aqui isso aqui tudo para ver se a gente consegue botar para frente a avaliação psicológica. E foi a partir dessa visão que, inclusive, criou-se o Instituto de... Meu Deus do céu, qual é o nome da área? O ISOP, que é o Instituto de... Gente, qual é o nome da área? Meu Deus. Orientação profissional. Eu tava tentando lembrar qual era a área da psicologia que começava com OP. Né? Foi nessa demanda aí, nesse meio tempo aí de que precisamos configurar, precisamos deixar a avaliação, os testes mais regulamentados, que se cria o Instituto Brasileiro de Seleção e Orientação Profissional no Rio de Janeiro em 1947. E esse instituto, ele não era para formar gente, ele não era algo para educar pessoas a aplicar testes, não. Esse instituto, ele era para realizar esses testes. Então, ele era contatado, né, talvez por empresas, para selecionar pessoas para entrar nas instituições. Okay. E aí, teve um boom da avaliação psicológica. Né? Teve uma explosão de gente querendo fazer, querendo saber, querendo se formar em avaliação psicológica. E aí crescem... Pode sair, neném, sai. Sai, bebê. E aí crescem, assim, tem um boom da formação de cursos de psicologia, que o pessoal fica empolgado, tipo, caraca, vamos aplicar teste mesmo. E a psicologia só se centrava nisso, né, nesse período. Vamos aplicar teste mesmo, vamos fazer curso de psicologia para ensinar as pessoas a aplicar teste, corre para lá, corre para cá. E a gente sabe, nós brasileiros principalmente sabemos, que quando a gente faz as coisas muito assim, na pressa, afobado, o negócio não sai legal. O negócio sai feio, o negócio é bizarro, né? Quando a gente faz trabalho de última hora, às vezes dá certo. Experiência própria, muitas vezes dá certo fazer o trabalho de última hora. Mas a maior parte das vezes sai parecendo um Frankenstein, né? Aquela famosa frase, né? No final junta o que todo mundo fez e a gente entrega. Cada um faz sua parte, depois a gente junta tudo. É a mesma coisa daqui da história da avaliação psicológica no Brasil, gente. Depois desse boom, né, que todo mundo quis criar curso de psicologia, aí vocês imaginam a qualidade desses cursos, vocês imaginam a qualidade desses docentes, porque não tinha onde se formar, não tinha. Pega qualquer um aí que saiba lecionar e que já aplicou uns 3 testes na vida, bota aí para dar aula e vamos embora. E aí vocês imaginam a qualidade dessas universidades de psicologia? Vocês imaginam a qualidade da aplicação desses testes? E eu vou terminar essa história na outra sala, porque já estão me avisando aqui que falta 5 minutos para a chamada terminar. Google Meet, eu te odeio, Google Meet.